Olá, meu nome é Anderson dos Santos e esse é o terceiro seminário da matéria de hematologia do curso de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso. Meu nome é Anderson dos Santos Ferreira e eu vou falar um pouco sobre o controle de daninhas na cultura do girassol. Primeiramente, temos que o girassol, com o nome científico de Elianthus annuus L, é uma dicotiledônea anual da família Asteraceae, originária do continente norte-americano. Ela foi introduzida no Brasil no final do século XIX pelos colonos europeus, que consumiam suas sementes torradas e fabricavam uma espécie de chá rico em cafeína, o qual substituía o café matinal. Atualmente, o girassol é cultivado em todos os continentes, em área que atinge aproximadamente 18 milhões de hectares. No entanto, as primeiras referências sobre o cultivo comercial do girassol no Brasil datam de 1924, na cidade de São Paulo. O girassol destaca-se como a quarta oleaginosa em produção de grãos e a quinta em área cultivada no mundo. É uma oleaginosa que apresenta características agronômicas importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao calor, do que a maioria das espécies normalmente cultivadas no Brasil. Apresenta ampla adaptabilidade às diferentes condições climáticas e seu rendimento é pouco influenciado pela latitude, pela altitude e pelo fotoperíodo. Graças a essas características, apresenta-se como uma opção nos sistemas de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grão. A cultura do girassol tem se apresentado como grande potencial no fornecimento de matéria-prima. O girassol pode ser utilizado em diversas finalidades como flor ornamental, girassol de confeiteiro, em substituição às amêndoas em geral, grão in natura e farelo, ração para alimentação de aves, suínos, bovinos, forragem, silagem. Também pode ser consumido na alimentação humana, in natura, tostado, salgado e envasado. O girassol vem se destacando nacional e internacionalmente por ser uma planta de múltiplos usos e da qual quase tudo se aproveita. O sistema radicular pivotante permite reciclagem de nutrientes no solo. As hastes podem ser utilizadas na fabricação de matéria para isolamento acústico. As folhas, juntamente com as hastes, promovem uma boa adubação verde, podendo a massa seca atingir de 3 a 5 toneladas por hectare. Atualmente, a sua maior importância econômica está concentrada na produção de óleo para a produção de biocombustíveis. O girassol sempre foi considerado uma cultura de clima temperado, mas, levando-se em consideração o melhoramento genético realizado nos últimos anos para sua adaptação a diferentes regiões agroclimáticas mais quentes e com maior radiação solar, o girassol se desenvolve bem entre as temperaturas de 20 a 25 graus, com ponto ótimo entre 27 e 28 graus Celsius, obtidas em condições controladas. Entretanto, não há redução significativa de produção na faixa de 8 a 34 graus Celsius, o que demonstra uma grande tolerância da cultura, suportando regiões de dias quentes e noites frias. As necessidades hídricas do girassol ainda não estão bem definidas, existindo informações que indicam desde 200 ml até 900 ml por ciclo. No entanto, na maioria dos casos, 500 ml a 700 ml de água, bem distribuídos ao longo do ciclo, resultam em um rendimento próximo ao máximo. O consumo de água pelo girassol varia em razão das condições climáticas, da duração do ciclo e do manejo do solo e da cultura. O controle de plantas daninhas, uma das boas práticas agronômicas, é essencial para garantir a produtividade e rendimento da lavoura. Por isso, ao usar o método de controle das plantas daninhas, o agricultor deve lembrar dos seguintes objetivos, que são 4 objetivos do manejo das plantas.
O primeiro, evitar perdas devido à interferência, pois, através da ação direta da competição por água, luz e nutrientes, as plantas daninhas ocasionam reduções na produtividade. Segundo objetivo é beneficiar as condições da colheita, porque as plantas daninhas podem ocasionar sérios problemas no momento da colheita, principalmente nas colheitas mecanizadas. O terceiro objetivo é evitar o aumento da infestação, que é um dos fatores mais importantes, tendo a manutenção da população das plantas daninhas em nível baixo de infestação, para que possa evitar a proliferação excessiva dessa daninha. E o último objetivo do manejo de daninhas é evitar a contaminação do meio ambiente, que está diretamente ligado ao método químico utilizado, como herbicidas, pesticidas, que dependendo das propriedades físico-químicas e da forma como são utilizados, podem ser uma fonte de contaminação do meio ambiente. Existem 4 tipos de controle de plantas. O controle preventivo, que consiste em evitar a introdução de novas espécies na área e a perpetuação daquela já existente. Para o controle preventivo, existem algumas práticas que podem ser adotadas, como a utilização de sementes certificadas, livres de propágulos de outras espécies, a limpeza do maquinário e implementos ao serem transportados para outras áreas, controlar as plantas daninhas na entre-safra para evitar a produção de sementes, controlar plantas daninhas nas margens de cercas, na margem das estradas e canais de irrigação e terraço, com a finalidade de evitar a produção de sementes. Ter cuidado ao utilizar adubo orgânico, que pode conter estruturas de disseminação de daninhas, e realizar rotação de culturas e de herbicidas com diferentes mecanismos de atuação. Também temos o controle cultural, que visa criar condições favoráveis ao desenvolvimento da cultura de interesse, em detrimento aos das plantas daninhas. Entre as práticas culturais destacam-se a escolha do cultivar, a correção do solo, a adubação, a preparação do solo, o manejo populacional e a rotação de culturas. O controle mecânico também é feito através do uso de enxadas e principalmente de cultivadores, normalmente tracionados por animal ou trator. Ainda é um dos métodos mais utilizados para o controle de daninhas. E o uso de tratores, ele depende da fase do desenvolvimento das plantas, ele podendo ser feito de modo geral até os 30 dias após a emergência. No controle das plantas invasoras, recomendam-se realizar a primeira capina entre o 10º e o 12º dia após a germinação das daninhas. E as demais capinas devem ser realizadas à medida que se fizerem necessárias. Geralmente, elas são efetuadas de 2 a 3 capinas durante o ciclo da cultura. E o controle químico, atualmente existem apenas 2 herbicidas que estão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, para uso na cultura do girassol, que é o trifluralin e o Alachor. O herbicida triflurarin controla, na maioria, gramíneas, embora também seja eficaz no controle de algumas dicotiledôneas. Este herbicida pode ser aplicado em 2 modalidades, em pré-semeadura, incorporado ou em pré-emergência. E o herbicida Alachor, ele controla gramíneas e algumas folhas largas e deve ser aplicado em pré-emergência, em um solo bem preparado, logo após o plantio. Com isso em mente, nós percebemos que é muito importante realizar o controle das daninhas, pois a competição provocada pelas plantas daninhas em uma lavoura de girassol pode resultar em perdas significativas, reduzindo em mais de 70% a produção da cultura. Por isso é importante visar o controle para que possa ter uma boa produtividade. Consequentemente, teremos bons produtos e, finalmente, o lucro adequado para o esforço aplicado. E essas são as referências bibliográficas. Pegamos
artigos científicos do MAPA, ou do MAPA não, da Embrapa e da IFSC. Muito obrigado e até um próximo vídeo.